Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Que bom ter a sua companhia aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou Ludmila, professora de Ciências do 7º ano dos anos finais do ensino fundamental. E o nome da nossa aula de hoje é Como os continentes se movem. Aos professores que estiverem nos assistindo, a habilidade que vamos trabalhar hoje é justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos continentes, com o objetivo de compreender a teoria da deriva continental com base em evidências científicas que conduziram à sua formulação. Agora é com você, meu amigo estudante. Tente prestar atenção na nossa aula de hoje e pegue o seu material escolar. Anote tudo o que achar importante. Assim, você terá um ótimo material para estudar ao final dessa aula. Você vai precisar de caderno de ciências, lápis, borracha, 2 pedaços de papel ou tecido, areia, bolinhas de papel para fazermos uma prática ao final dessa aula. Anote a data de hoje e o nome da nossa aula no seu caderno. Como os continentes se movem. Vamos dar alguns segundos para você se organizar. Nesse tempinho, aproveite para apontar a câmera de um celular para o QR Code presente em sua tela e marcar a sua presença aqui com a gente. E depois é para guardar esse celular, hein? Para não te distrair durante a aula. Bom, então vamos lá para mais uma jornada científica. Você sabe como era a configuração da Terra há milhares de anos atrás, quando o planeta se formou? Ou seja, será que a configuração dos continentes da Terra sempre foi a mesma? Na verdade, a resposta é não. A Terra nem sempre teve a configuração que conhecemos nos dias atuais. Dá uma olhada nessa imagem e responda: qual é a semelhança que a Terra tem com o quebra-cabeças? Bom, veja este planisfério. Ele representa uma imagem linear do globo terrestre. Imagine como seria se não tivessem os oceanos, que é a parte azul. Observe como a borda do continente sul-americano, que é onde nós vivemos, se encaixa quase que perfeitamente na borda do continente africano. Como se fossem enormes peças de um quebra-cabeças gigante. Está aí a semelhança entre a Terra e o quebra-cabeças. Em 1912, o meteorólogo Alfred Wegener, a partir dessa observação do encaixe dos continentes sul-americano e africano, formulou a teoria da deriva continental. O termo deriva refere-se a algo que flutua. Você já deve ter ouvido essa palavra deriva. Ela significa deslocamento. Portanto, esta teoria postula que há milhões de anos atrás, os continentes estavam unidos em um bloco único e que foi se fragmentando e deslocando com o passar de milhares de anos. Este bloco único de terra inicial, o Wegener deu o nome de Pangeia. E este era cercado pelo Oceano Primordial, que ele denominou de Pantalassa. Esse enorme continente inicial se fragmentou com o passar dos anos em 2 grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana. A Laurásia, depois de milhares de anos, se fragmentou e formou os continentes do hemisfério norte, e a Gondwana nos continentes do hemisfério sul.
Apesar de fazer sentido, a teoria de Wegener não foi aceita pela comunidade científica da época. Parecia absurdo que os continentes, aquelas enormes massas de terra, pudessem se mover. E Alfred, infelizmente, morreu antes de serem descobertas maiores evidências de que a deriva dos continentes era mesmo possível. Na década de 1960, os cientistas observaram a expansão do fundo dos oceanos e viram que Wegener poderia estar correto em suas observações lá em 1912. No final dos anos 60, então Robert Palmer e Donald Mackenzie formularam a teoria das placas tectônicas, que seriam esses enormes blocos rochosos e semirrígidos que constituíam a crosta terrestre. Eles estariam dispostos sobre o magma, estrutura pastosa formada por rochas em estado líquido, que forma a camada da Terra chamada de manto. As placas tectônicas se deslocariam a partir dos movimentos de convecção que ocorreriam neste manto terrestre. Agora vamos lá. Anote aí no seu caderno. As correntes de convecção são movimentos circulares e contínuos do magma, que ocorrem no manto da Terra. De acordo com a seguinte dinâmica, presta atenção, hein? O magma, próximo ao núcleo da Terra, ele fica mais aquecido e, portanto, ele fica menos denso. Então, este magma quente e menos denso sobe. E chegando próximo à crosta terrestre, ele resfria e aí ele fica mais denso. Ficando mais denso, ele fica mais pesado e acaba descendo e retornando à proximidade do núcleo da Terra. Este movimento do manto move as placas tectônicas e teria sido responsável pela sua fragmentação e pela atual conformação dos continentes como nós conhecemos hoje. Apenas para relembrar, a Terra é como se fosse uma enorme cebola. Ou seja, ela é feita em camadas, que são o núcleo, que é essa esfera bastante aquecida, o manto, que é onde ocorrem as correntes de convecção, e a crosta terrestre, que seria essa parte mais superficial, que nós também damos o nome de litosfera. É nela que estão os continentes e é nela em que moramos. Veja bem, por a crosta terrestre ser uma camada sólida, localizada sobre uma camada fluida, que é o manto, e que se move em correntes convectivas e circulares, as placas que formam a crosta movem-se ao sabor destes movimentos convectivos, afastando ou aproximando os continentes, causando a deriva continental. Estas movimentações entre os blocos rígidos gera desgastes erosivos ou construtivos nas bordas das placas tectônicas. Como a Terra é uma esfera, quando as placas se comprimem de um lado, elas se afastam do outro. Estes processos e movimentos podem ser chamados de limites divergentes. Observe a setinha. Quando as placas tectônicas se afastam. Também podem ser chamados de limites convergentes quando essas placas tectônicas elas colidem e aí se formam cadeias de montanhas e vulcões. Também podem ser chamados de limites transformantes, que ocorrem quando essas placas apenas deslizam lateralmente uma do lado da outra. Você deve estar aí se perguntando, mas professora, essas placas enormes se movem, movimentam os continentes e os países, e nós não sentimos nada? Ou seja, quando as placas tectônicas se movem, nós conseguimos sentir?
Enquanto você pensa, não se esqueça de marcar a sua presença no QR Code que aparece na sua tela. Bom, você já pensou? A resposta é que conseguimos sentir sim e chamamos esses movimentos da crosta terrestre de tectonismo. Observe os impactos da tectônica de placas na vida na Terra. Essas movimentações podem criar cadeias de montanhas, como os Andes e Himalaia, cordilheiras e fossas oceânicas. Mas nas bordas das placas, eles geram terremotos ou abalos sísmicos, maremotos, tsunamis e vulcões. Esses eventos cataclísmicos ocorrem, em sua maioria, nas proximidades dos limites das placas tectônicas. A teoria das placas tectônicas apoia a teoria da deriva continental, pois explica de que maneira seria possível a formação dos continentes na configuração atual, partindo de um bloco único de terra, no início que o Wegener denominou de Pangeia, você lembra? Ao longo dos anos, com o avanço das mais variadas áreas da ciência, outras evidências que corroboram a teoria da deriva continental de Alfred Wegener surgiram, como, por exemplo, as evidências fósseis de animais e plantas encontradas em diferentes continentes, além de formações vegetais semelhantes em continentes que são separados por enormes oceanos. E aí você deve estar se perguntando de novo, mas professora, você disse que o movimento de convecção do manto, além de circular, também é contínuo. E isso quer dizer que ele não para. Então, será que é possível que a Terra retorne a um único continente, como era a Pangeia? Bom, meus parabéns, jovem cientista! Essa pergunta também surgiu na cabeça de várias pessoas que começaram a estudar a respeito. Então surgiram evidências de que os continentes continuam a se movimentar. A taxa de distanciamento dos continentes da América do Sul e da África, por exemplo, é de cerca de 1 a 2 centímetros por ano. Enquanto o Oceano Atlântico se expande, que é o que fica entre a África e a América do Sul, o Oceano Pacífico, que fica do outro lado, se comprime, formando o Anel de Fogo do Pacífico, região que concentra a maior parte dos vulcões e terremotos do mundo. Outra coisa que você deve estar se perguntando é se só existem desvantagens e problemas causados pela separação dos continentes. Então anota aí. A resposta é que existem vantagens sim. A primeira delas é que com a deriva continental houve uma maior distribuição da umidade no planeta. Assim, com os vários continentes que se formaram ao longo dos milhares de anos, os ventos marítimos se espalharam pela Terra, distribuindo a umidade. Caso ainda fosse apenas um enorme continente, como a Pangeia pensada por Wegener, a probabilidade era de que no interior desse gigantesco bloco de terra se formasse um deserto. Outra grande vantagem de ter ocorrido a separação dos continentes foi o aumento substancial da biodiversidade. Pelo aumento da pressão seletiva a partir das barreiras geográficas criadas pelo movimento das placas tectônicas fragmentando os continentes. Um grande exemplo que podemos citar é a enorme biodiversidade da Ilha Galápagos, que se fragmentou e se separou de seu continente inicial, gerando grande necessidade de adaptações nos seres vivos para garantir a sobrevivência das espécies que ficaram isoladas nas ilhas.
O mesmo ocorreu em todas as partes do globo terrestre. Agora que você já está sabendo de tudo sobre a deriva continental, vamos lembrar os conteúdos que vimos nessa aula. E para isso, que tal assistir um vídeo sobre as placas tectônicas do mural interativo da Prefeitura de Cariacica? E não se esqueça, é claro, de marcar a sua presença com a gente pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Assistam o vídeo comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar um pouco sobre o nosso planeta. Para isso, precisamos entender melhor como ele é estruturado. Nosso planeta é estruturado em 3 camadas: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Dentro dessa divisão, a litosfera, que é associada com a crosta terrestre e a parte superior do manto, é a camada mais externa da Terra, onde encontramos as cadeias de montanhas e os continentes. E por falar em continentes, você já reparou que o formato deles apresenta um encaixe como se fosse um quebra-cabeças? Legal, né? E o interessante é que esse aparente encaixe foi uma das evidências da teoria da deriva continental. E do que se trata essa teoria? Bem, essa teoria defende que inicialmente, há 225 milhões de anos, existia um supercontinente, a Pangeia, rodeado por um único oceano, o Pantalassa. A partir daí, a Pangeia passou por um longo processo de fragmentação, formando continentes anteriores até formar os continentes atuais. Outra evidência dessa teoria é a semelhança entre os tipos de rocha em continentes mais afastados e a existência de fósseis de animais semelhantes em diferentes continentes, levando a entender que antes tudo era formado por um grande continente. Essa teoria foi confirmada quando comprovou-se que a fragmentação dos continentes se dá a partir da movimentação das placas tectônicas. E o que são as placas tectônicas? As placas tectônicas são grandes blocos rochosos que formam a litosfera. As placas se deslocam lentamente em diferentes direções, arrastando os continentes e o manto. Esse deslocamento é causado pela circulação do material pastoso e quente do manto. Os movimentos das placas tectônicas são bastante lentos, e a estimativa é que os continentes se afastam cerca de 1 cm por ano. Apesar do movimento das placas tectônicas ser lento, o choque ou deslizamento entre elas pode provocar a ocorrência de fenômenos como vulcanismo, terremotos e cadeias de montanha. A ocorrência desses fenômenos é frequente em países que são localizados no encontro de placas tectônicas, como o Japão, por exemplo, que convive frequentemente com a incidência de terremotos e de tsunamis. Felizmente, o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica, o que dificulta a ocorrência de terremotos no nosso país. No Brasil, os tremores de terra são raros e de baixa intensidade. Agora nós vamos recapitular o que estudamos. A Terra é formada por 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. A litosfera é formada pela crosta terrestre e a parte superior do manto. A teoria da deriva continental afirma que os continentes atuais foram formados a partir dos movimentos das placas tectônicas. O movimento das placas pode ocasionar fenômenos como terremotos, tsunamis e vulcanismo. A ocorrência de terremotos no Brasil é rara, pois ele está localizado no centro de uma placa tectônica. Agora é sua vez. Vamos simular um terremoto? Você vai precisar de 2 pedaços de tecido, um pouco de terra, bolinhas de papel e um recipiente grande. Coloque os pedaços de tecido representando as placas tectônicas lado a lado, dentro do pote, e acima dele adicione terra. Em cima dessa terra, coloque pequenas bolinhas de papel representando casas. Puxe um lado de cada um dos panos e veja o que acontece com as bolinhas. Queremos saber o que você observou. Poste nas redes sociais e marque com a hashtag Ciência em Cariacica e hashtag Dever em Casa. Você também pode enviar sua resposta para o e-mail aí na tela. Lembre-se de colocar seu nome, escola e ano. Te esperamos na próxima semana. E não esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. E aí, gostaram do vídeo? Eu vou fazer aqui o simulador de terremotos que é proposto nesse vídeo, para vocês verem como fazer. Você vai precisar de 2 pedaços de tecido ou 2 folhas de papel, simulando os continentes, areia ou terra, e bolinhas de papel para simular o que acontece com os prédios.
Primeiro, você coloca as duas folhas de tecido ou de papel juntas. E por cima você coloca a areia ou a terra. E ao final, distribui as bolinhas de papel. E faça os movimentos. Quando ocorre o movimento convergente em que as placas se unem, observe o que acontece. Quando ocorre o movimento divergente em que as placas se separam, veja o que acontece. E quando ocorrem os movimentos transformantes, o que ocorre é isso. Observe o resultado e envie imagens do seu simulador de terremotos pelo QR Code que aparece em sua tela. Tente fazer em casa também, mas é claro, com a presença de um adulto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e lembrem-se que mesmo distantes estamos juntos. Tchau, tchau!